E aí rapaziada, tudo tranquilo? Após uma semana de eu ter postado o vídeo dos jogos do Pocket Code feitos pela comunidade, vídeo muito bom, recomendo vocês verem aí depois de ver esse, eu finalmente estou pronto para apresentar aos senhores minha mais nova obra de arte feita com os dedos na tela, o meu Infinity Run de skate. Eu disse agora não. Eu fiquei um tempinho pensando e tentando desenvolver alguma ideia de que jogo fazer, e aí foi esse mesmo que veio à cabeça. Um jogo que inicialmente eu achei que seria difícil fazer, e realmente foi um pouquinho, mas não tanto quanto eu esperava, e o resultado saiu uma maravilha. Então vamos começar pelo começo de como tudo começou. A primeira coisa que eu fiz pra esse jogo foi o nosso protagonista. Eu fiquei umas horas tentando fazer um corpo legal pra ele, já que tinha um estilo que eu queria fazer pro skatista, e depois de terminar esse default novo, vestir ele, etc., finalmente estava nascido esse emo skatista, e ele vai ser o protagonista do skate. Também tem as animações que eu fiz dele. Eu queria que tivesse uma mecânica que ele começasse a andar de skate pela rua, e quando ele segurasse na parte da tela, ele começaria correndo, pegaria impulso e depois começava a andar no skate. Depois eu fui fazer o cenário. Esse jogo de skate ele é na real um Infinity Run de skate, então o cenário tinha que ser em looping. Portanto, eu teria que fazer uma rua, calçada, que fosse do mesmo jeito, que não fosse nada muito complexo ou tivesse um detalhe muito especial. Mas isso foi só por enquanto, porque depois eu tive que fazer os objetos do cenário. Mas antes eu tive que fazer os obstáculos. Cara, o primeiro obstáculo desse game não era bem um obstáculo, tá mais para um objeto interativo, mas enfim. Como qualquer coisa que envolva skate, eu tive que fazer uma rampa. O fato é que eu achei estranho meter uma rampa no meio da rua, então eu fiz uma coisa interessante. Coloquei esse caminhão aí, que tem um negócio atrás do caminhão que serve como uma rampa pra ele. E esse negócio funciona da seguinte forma: no jogo tem esse botão aqui de pular, aí quando você segura o botão, o skatista fica meio que encurvado, como se ele estivesse se preparando pra pular. Aí quando você solta o botão, ele realmente pula. Pra você subir na rampa, você tem que ficar agachado, porque se você ficar em pé, ele não vai subir. Então você tem que ficar agachado para que ele consiga subir. Após ele subir na rampa, você solta o botão e ele vai pular 3 vezes a altura do caminhão. Isso me deu 29 frames, tudo isso, negócio dele andando, pulando e etc. O próximo obstáculo seria realmente algo letal para o nosso emo, que anda de skate. E senhores, esse obstáculo é a própria possessão maligna em formato de animal. E a mecânica dele ainda é simples, ele vai correr na sua frente e pular. E se você pular junto com o cachorro, o skatista vai acabar morrendo. Ou só vai ficar no chão mesmo. A próxima coisa que eu resolvi colocar no jogo foi muito foda, e é a minha mecânica favorita do jogo inteiro. Eu coloquei aqueles ferros que ficam no canto da estrada, geralmente tem quando é rodovia, tá ligado? E a mecânica é bem simples, quando você pular e esse negócio estiver embaixo de você, ele vai ficar deslizando por essa coisa, e soltando faísca pelo skate. Cara, na moral, essa mecânica é muito boa. O próximo obstáculo seria mais uma responsável por tentar eliminar o skatista. Esse obstáculo é basicamente um carro normal que tá andando pela rua. Aí quando esse carro vier na sua frente, você tem que pular por cima dele, senão você também vai ser morto. E o próximo obstáculo que também pode eliminar o player é uma coisa bem interessante: o bueiro. Quando o skatista andar por cima do bueiro, ele não pode ficar agachado. Ele pode pular, pode andar normalmente por cima, mas não pode abaixar. E ele tem animaçãozinha quando você cai nele. E bom, os obstáculos foi na real só esses 5 mesmo. Agora tava na hora de fazer os detalhes, no caso o menu, efeito sonoro e outras coisas que vai ter no jogo. Para fazer o background do menu, eu tive a incrível ideia de fazer um desenho do jogo. E eu não sei desenhar, porém mesmo com a minha falta de habilidade em desenho, o resultado ficou bom. O protagonista que eu desenhei ficou muito fiel à sprite dele na gameplay, uma coisa muito bonita de se ver. A segunda foi o sistema de pontuação, nada de muito interessante, tirando que quando você pula na rampa ou desliza você ganha ainda mais pontos. Depois de fazer o sistema de pontuação, tava na hora de enriquecer o cenário do game. Eu fiz isso colocando casas e outras coisas que vai passando aleatoriamente pelo cenário. E esses são a casa normal, a casa maior que a casa normal, a lojinha que vende carne por R$ 9,99, a delegacia, a estátua de um porco e um muro com lixo. E o meu nome fechado no muro. E também tem a melhor coisa do jogo inteiro, cara, que são os efeitos sonoros e a música do jogo. Eu fiz efeitos sonoros para alguns obstáculos e para algumas ações do skatista, como o latido do cachorro, a buzina do carro, o skatista andando, pulando e deslizando. E além desses efeitos sonoros, é claro que o jogo teria que ter uma música. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de assinar o sono para ficar escrevendo música de rock e ouvir no dia a dia.
Só que aí eu pensei, por que não colocar alguma dessas músicas de rock no meu jogo? Seria uma ótima maneira de mostrar elas pra vocês e também usar essas músicas pra alguma coisa, já que eu paguei por elas. Depois de muitos efeitos sonoros no jogo, obstáculos e edifícios, o jogo ficou assim. E bom, senhores, esse foi o meu vídeo criando esse belo game. Eu gostei muito de criar ele, apesar de não estar perfeito. Foi muito bom fazer e jogar ele. Não só isso, como fazer esse vídeo também foi muito da hora, cara. E é muito bom porque as pessoas conhecem os negócios que eu faço e tal. E bom, muito obrigado por ter se importado em assistir. Tomara que tenham gostado e bom, tomara também que vocês tenham um dia bem legal depois desse vídeo acabar. Então enfim, falou rapaziada.